A Agenda Econômica está de volta, conversando com Pedro Jucá Maciel sobre a renegociação das dívidas dos estados. Nós ouvimos alguns senadores, os senadores Garibaldi Alves e Vanessa Graziotin. Vamos ver o que eles pensam sobre essa renegociação. Os problemas não são fáceis, porque a dívida dos estados, elas estão alicerçadas em dívida de pessoal, em dívida previdenciária, e tudo isso precisa ser fruto de uma ampla discussão, o governo federal dando apoio aos estados. É necessário que os entes sentem à mesa, e eu colocaria não apenas o ente federal, o governo federal e os governos estaduais, mas também os municipais, para ver qual a saída. Eu acho que é dividir os prejuízos para que nenhum saia mais ferido do que o outro e nenhum perca a sua capacidade de administração. Então, Pedro, pela fala da senadora Vanessa, todo mundo vai se ferir. A questão é quem vai ferir um pouquinho menos, ou como essa ferida não ser muito profunda, é isso? Enfim, toda vez que você muda os termos dos seus contratos, alguém vai perder com isso, né? A União perdeu da primeira. Isso, provavelmente ela vai perder de novo, né? E os ganhadores, que vão ser também? Vão ser aqueles estados justamente que são mais endividados, né? Que são os mais ricos. Que são os mais ricos. Então, é preciso ter esse cuidado na hora que for fazer a renegociação, para justamente evitar grandes distorções, em termos até de critério de justiça mesmo, né? Ou seja, aqueles estados que estão menos endividados, que fizeram dever de casa, que estão com as contas arrumadas, eles não vão ter nenhum ganho com isso. Já os estados que tiveram as contas mais ajustadas, estão em uma situação mais difícil, eles vão ter a maior parte desse benefício. Vamos fazer aqui um parênteses, então, deixar de falar um pouquinho da renegociação e falar da questão dos estados. Como é que se explica que os estados mais ricos são exatamente os mais endividados? Quer dizer, o que acontece nessa conta aí administrativa dos estados? O que São Paulo, que é o estado mais rico do país, pode ser um dos estados mais endividados? Isso. A dívida do estado de São Paulo foi assumida boa parte dela foi assumida antes de 97. Pelo fato do estado de São Paulo ser o estado mais rico, e ele vai ter mais acesso ao mercado de capitais. Então, ele consegue emitir títulos e tem investidores interessados em adquirir esses títulos. Então, ele termina tendo esse privilégio de emitir títulos, se endividar e conseguir gastar esse dinheiro, seja em investimentos, seja com despesas de manutenção da máquina. Mas com a lei de responsabilidade fiscal, isso foi reduzido um pouquinho, né? Porque para ele se endividar, ele precisa de autorização da União. Isso. Você primeiro tem os limites estabelecidos pela resolução do Senado, de endividamento, e também tem a lei de responsabilidade fiscal, que estabelece uma série de critérios. Por exemplo, tem limite de gasto pessoal, que você trava a concessão de aval da União, mas a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, justamente trouxe alguns critérios para evitar esse endividamento excessivo dos estados. Quando o estado vai assumir alguma dívida em que precise de garantias da União, ele tem que submeter isso ao Ministério da Fazenda e tem uma resolução do Senado chamada a número 48, que justamente regulamenta esse procedimento a ser avaliado sob garantias, certo? E tem vários critérios para serem observados antes da União dar garantia para os estados. E esses critérios estão sendo seguidos direitinho? Então, esses critérios, eles estavam sendo bem seguidos até 2012, certo? Porém, a partir de 2012, existe uma cláusula de que, em caráter excepcional, o Ministério da Fazenda pode dar autorizações caso o projeto seja meritório. E existe um acordo do TCU dizendo que o que era exceção virou regra, ou seja, durante 2012 e 2014, o Ministério da Fazenda ele concedeu várias excepcionalidades, e isso terminou também postergando o problema financeiro dos estados para a crise que chegou agora. Então, juntou dois tipos de problemas. Você poderia ter começado o ajuste já em 2012 das contas dos estados, porque eles já estavam com um problema financeiro ali, de restrição financeira, mas isso terminou sendo postergado e terminou em 2014, justamente em 2015 que você teve uma política mais de contenção dos empréstimos, de concessão de garantias para os estados. E 2015 foi justamente um ano que a economia caiu 3,8%, nesse ano estamos com 4%, ou seja, foi uma combinação ruim para os estados. Uma combinação de muitos gastos com pouca arrecadação. Exatamente.
você vê que, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro foi o estado que mais teve mais crescimento pessoal. Ele cresceu, na média anual, de despesa pessoal, 16%, de 2009 até 2014. Ou seja, 16% anualmente o Rio de Janeiro ampliou a despesa pessoal. E, enfim, isso é insustentável não só para um ente, mas como para uma empresa, para uma família cresceu suas despesas correntes em 16%, você não há sustentabilidade para isso. Agora vamos falar um pouquinho dessa questão da renegociação desse ano. Então, tudo isso levou a uma renegociação que teve esse ano, que começou em janeiro, terminou em março, saiu um acordo, né, que foi o projeto de lei complementar 257 de 2016, que foi aprovado. Esse projeto trazia uma série de regras, inclusive contrapartidas dos estados, tinha essa renegociação, e foi assinado, mas foi questionado por alguns estados no Supremo Tribunal Federal, que caiu exatamente agora nessa decisão, nessa liminar, que beneficia Santa Catarina e Rio Grande do Sul com a mudança dos juros. Dessa contrapartida dos estados, por que eles assinaram um acordo? Dá para explicar como é que eles assinaram um acordo? E eles vão ao Supremo, questionam esse acordo que eles assinaram? Na verdade, houve esse acordo no Ministério da Fazenda, com todos os estados presentes, e foi enviado esse projeto 257. Agora, não foi unânime, certo? Alguns estados criticaram essa proposta, por justamente algumas das contrapartidas eles acharam que eram excessivamente rígidas. E um estado, que foi Santa Catarina, entrou com ação no STF, foi bem sucedido, e aí outros estados entraram também, seguiram o mesmo caminho. E aí essa negociação do projeto de lei 257, que justamente prevê esse alongamento da dívida e a redução temporária do serviço da dívida dos estados, ele parou. Ou seja, o Executivo parou as negociações porque os estados entraram na Justiça. Então, agora a gente tem um governo provisório, né, um governo de presidente provisório. Ele é provisório, né, por 6 meses, até que o Senado julgue, ele é provisório, e com esse abacaxi na mão para renegociar. Mas o fato de ele ser um governo que tem uma ampla base parlamentar, pelo menos de partidos no Congresso, você acha que pode facilitar essa renegociação? Eu acho que sim. O caminho da negociação é sempre o melhor caminho. Muitos acreditam que a demanda de Santa Catarina foi justamente para forçar uma negociação junto à União, ou seja, melhorar as condições, o poder de barganha junto à União. E, de fato, eles tiveram êxito, ou seja, o STF determinou que em 60 dias eles têm que chegar a algum acordo com a União, senão o STF vai decidir, enfim, para um lado ou para o outro. Pois é, mas tem uma liminar aí que define que a correção é juros simples. Isso. Fala-se tanto na segurança jurídica no Brasil, e de repente uma entrada do STF em cima de um acordo que foi feito, não é uma insegurança jurídica patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, o que vale no contrato não está escrito, vale uma interpretação do judiciário? Então, mas justamente causa insegurança jurídica, sim, na minha opinião, sim. Agora, eles estão justamente querendo rever, eles querem reinterpretar os contratos. Com certeza, eu encaro isso como insegurança jurídica, sim. Inclusive, até uma atitude oportunista, né, de alguns estados, quando se vê numa situação crítica, querer mudar as regras do jogo. Agora, a construção de uma negociação na qual os estados podem ter algum benefício, e esses benefícios vão ser, de fato, para os mais endividados, porém, eles têm que cumprir certas exigências, parece boa. Ou seja, você dá um alívio financeiro para os estados, em contrapartida, você exige que eles sinalizem que vão manter as contas em dia para conseguir honrar seus compromissos futuros. Um dos itens das contrapartidas dos estados seria o estabelecimento de uma lei de responsabilidade fiscal estadual. Né? É claro que, assim, o Estado não pode quebrar, do mesmo jeito que a União não pode quebrar, você não pode desempregar milhões de pessoas, levar uma economia à bancarrota. Agora, essa lei de responsabilidade estadual, a lei de responsabilidade federal, ela não supre, ela não vale para todos os estados? Então, a LRF ela estabelece princípios gerais e alguns estados têm optado por fazer leis estaduais para justamente adequar a LRF à sua realidade, ou seja, o Espírito Santo, por exemplo, fez uma lei de responsabilidade fiscal que justamente busca trazer algumas restrições e definições de critérios mais bem elaborados do que tem atualmente na lei nacional, certo? Porém, alguns outros estados pedem, por favor, para que a União
melhore os termos da LRF para justamente eles não terem que fazer uma lei estadual, e isso pode sofrer alteração também no âmbito do Estado, né? Então, esse projeto 257, ele não só trouxe contrapartidas, como ele também, no capítulo 2, ele trouxe toda uma reforma da LRF, com algumas coisas muito bem desenhadas, vale de passagem. Por exemplo, principalmente na definição de despesa pessoal, que muitos estados terminam burlando essa despesa pessoal. Né? Isso aí parece que é uma coisa bem complexa, né? Muitos estados terceirizam e aí não computam isso como despesa de pessoal. Pagamento de nativos e pensionistas também, eles usam a forma de contabilizar que não impacta os indicadores de despesa pessoal. Se você for ver na prática, poucos estados gastam menos do que o limite estabelecido da... Para a gente dar uma fechada aqui, qual é a saída para essa questão da dívida dos estados? Dá para dizer isso, assim, dá para a gente... Tem uma receita? Bom, alguns estados estão em uma situação muito crítica e vão precisar de alívio financeiro agora. Isso aí é fato. Agora, o ideal seria que a gente desse, a gente, a União, né, que bancasse isso, desse esse alívio financeiro, exigindo contrapartidas e, enfim, tomando reformas, que parte de reformas precisa de leis federais, não só estaduais, ou de comportamentos gerenciais, precisam também de leis federais. Então, tem que fazer um amplo conjunto de reformas estruturais, tanto no âmbito federal quanto no nível estadual, para a gente conseguir... Rapidinho, quais são as duas reformas estruturais mais importantes? Poxa, do seu ponto de vista? Bom, a reforma da Previdência, com certeza, poderia ser também expandida para a Previdência Servidor Público, assim como também o principal componente da despesa dos estados é a despesa pessoal. A gente teria que revisitar todas as regras sobre a despesa de pessoal, gerenciamento de recursos humanos no setor público para conseguir se adequar ao padrão internacional, ou seja, não vamos reinventar a roda, fazer o que o mundo faz e com adaptação na economia, na nossa realidade. Quem é o melhor espelho do mundo para o Brasil nesse momento? Eu acho que é melhor pegar países próximos do Brasil. O Chile é um exemplo no mundo de um setor público eficiente. Então, acho que não vamos querer ser Suécia ou Estados Unidos, não dá, é outra cultura. Agora, se a gente puder chegar próximo do Chile, já vamos dar um grande salto qualitativo. Pedro, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Vamos certamente voltar a falar desse assunto, porque agora é que a negociação começa de verdade, né? Vamos lá. Tá certo. Muito obrigada a você também, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Participe do programa, mande suas sugestões, suas pautas e comentários pelo telefone 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada e até o próximo Agenda Econômica.